Olá, pessoal. Uma alegria poder estar novamente aqui na bancada do Chama o Jurídico, o Condomínio Pod. Hoje, dividindo aqui com a minha colega doutora Jaqueline e doutora Márcia, nós temos a grata alegria e satisfação de receber um grande amigo, carioca, mas que foi patriado lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Dr. Márcio Pano, advogado, professor, palestrante e diretor da nossa Anacom lá no estado de Santa Catarina. Quero agradecer a vocês pela audiência, agradecer aos nossos patrocinadores, a LCD Condomínios e Sinosvale Engenharia. E, antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado de hoje, a nossa doutora Márcia para a sua saudação e considerações. Olá, que bom ter vocês aqui de novo. Já nos segue nas redes sociais e no Instagram? Já ativou o sininho para não perder nenhum episódio do nosso Chama o Jurídico? Também estamos no Spotify e no TikTok. No TikTok temos dicas preciosas para todos vocês que amam o mundo condominial como a gente. Muito obrigada, Ramon, muito obrigada, Jaque, muito obrigada, Márcio, por disponibilizar o teu tempo para estar com a gente e falar desse tema que hoje em dia está latente nos condomínios, que são os carros elétricos, a instalação dos carregadores elétricos dentro dos condomínios. Quanto trabalho isso está trazendo para nós do jurídico, dores de cabeça para os síndicos e muitas dúvidas para os condôminos. Mas antes de passar para o Dr. Márcio, passarei para a Jaque fazer as considerações iniciais dela. Olá a todos, satisfação, Ramon, Marcinha, Dr. Márcio. Hoje estamos muito felizes em receber o Dr. Márcio, nosso amigo, nosso colega, um grande expert na área condominial, para tratar de um assunto de extrema importância no mundo condominial, cada vez mais presente no dia a dia, presente e polêmico, né, Márcio? Aqui no Sul a gente não tem normativas, então está sendo bem difícil acompanhar essa rotina do dia a dia. Muito obrigada, Márcio, por ter aceitado o nosso convite, mesmo na correria do dia a dia. Estamos muito honrados com tua presença. Seja bem-vindo. Obrigado. Não tem como começar, né? Primeiro, dando um oi especial para todos que estão nos assistindo aqui no Chama o Jurídico, esse podcast que já é um sucesso e referência no mercado condominial. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui ao lado de vocês, né? Mesmo que virtual aqui, não fisicamente ao lado, mas de coração ao lado da doutora Márcia, da doutora Jaqueline, do doutor Ramon. É sempre uma satisfação estar com vocês e dividir um pouco e aprender também um pouco sobre esse assunto que realmente hoje eu colocaria como uma das maiores polêmicas e desafios do direito condominial na atualidade. O assunto do carro elétrico é um tema que a gente tem visto que tem sido objeto de palestra, de artigo, de debate, de episódio de podcast, de workshops. E a ideia justamente é isso, né, Márcio? É a gente poder conversar um pouquinho por que esse assunto ele é tão delicado, não que outros assuntos da área condominial também não sejam, mas talvez seja porque é novo, talvez seja porque não tem uma lei própria para regê-lo, né? Temos NBR e tudo mais, mas vem despertando bastante curiosidade. E é isso que a gente quer conversar hoje, né? Vocês que estão nos assistindo, é um assunto que tem tomado todos os cantos aí do Brasil, grandes metrópoles, né? E também saber daí, Márcio, de Balneário Camboriú, aí, Santa Catarina, se isso também tem sido um assunto bastante discutido, aí, bastante polêmico, e saber como é que os síndicos aí, os jurídicos estão orientando aí esse assunto. Aqui realmente como eu falei, um dos assuntos principais em assembleias, né? Cada um está tratando de um jeito.
a gente conversa com outros colegas também, cada um tem um entendimento, a gente ainda não tem uma unanimidade de entendimento, nem da parte jurídica, nem da parte de engenharia, nem entre os condôminos, nem entre os síndicos. Eu costumo brincar, Ramon, que a gente tem uma briga política no assunto do carro elétrico. É como Lula e Bolsonaro. Quem gosta do carro elétrico é apaixonado e defende até a morte e não quer ouvir a opinião do outro. E quem tem medo do carro elétrico e fala que o carro a combustão é mais seguro, é melhor, defende também a morte, não quer nem ouvir a opinião do outro. E eu acho que esse que é o grande desafio, porque as pessoas não buscam conhecimento, né? E o conhecimento também é escasso nesse tema e gera essa incerteza, né? Então, assim, é mais um dos problemas que a gente enfrenta em relacionamento de pessoas, porque quando a gente conversa, a gente ouve a opinião do outro, a gente troca ideias, a gente busca informação técnica para tomar qualquer tipo de decisão, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, alguns mitos, né, até já adiantando aqui, entrando no tema, né? O carro elétrico vai pegar fogo na garagem, ninguém apaga a chama de uma bateria, né? Nem o bombeiro, se jogar no mar a bateria pegando fogo, ela vai demorar 48 horas para apagar embaixo da água. Vai ser impossível, vai queimar o prédio inteiro, né? Aí vem o outro lado que fala, não, mas o carro a combustão, se você vai na estrada, quantos carros a combustão já pegaram fogo e quantos elétricos já pegaram fogo, né? A gente vê no dia a dia, às vezes, carro pegando fogo no meio da rua e não é elétrico, é a combustão, é o mesmo risco, não é. Tem o seguro vai cobrir, não vai cobrir, né? A parte elétrica vem do condomínio, vem do condômino. Então, assim, são tantas dúvidas, são tantos questionamentos que às vezes é difícil realmente ter um norte e uma decisão se a coisa não for organizada previamente. E Márcio, a gente sabe, tanto você quanto o Ramon são pessoas que fazem assembleias semanalmente. Esse tema vem sendo tratado com muita frequência nas assembleias. Finalmente, o Ramon já está no diariamente. O doutor Márcio, depois ele vai deixar as redes sociais dele no final do episódio. Tem uma coisa que acho que é uma tradição lá do mercado condominial em Santa Catarina, que sempre tem comida nas assembleias, viu? Aí o doutor Márcio bota assim, ó, vocês já viram alguma assembleia de condomínio que dê briga quando tem comida? Não tem, né, cara? O pessoal come, fica feliz e todo mundo sai contente. É uma né? dica para os nossos gestores aqui do Exatamente. Sul. Bota comida. Diminuem as brigas. Não sei se vocês fazem aí, mas eu tenho uma campanha, 2 campanhas aqui, né, que eu faço. A primeira é a hashtag Chega de Assuntos Gerais em Assembleia. Inclusive, já fiz uma live com o Ramon sobre isso, né? Verdade. E a outra é vamos colocar comida e água, pelo menos, nas assembleias, porque assembleia com comida não tem briga, né? Então, geralmente as pessoas ficam mais satisfeitas, botam um docinho, botam um chocolate, botam alguma coisa e a pessoa fica alimentada. Não dá pra botar bebida alcoólica, que daí pode ser que desvirtue com o outro lado. É que aí os advogados não vão participar, né? Eu já fiz uma aqui que tinha vinho, tinha champanhe, tinha tudo, e aí foi uma facilidade para provar. Quer aprovar? Aprova! Porque quando a gente bebe, fica rico, né? Então, dependendo Paga. de como for, às vezes é bom botar uma bebidinha ali que a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vai lá e aprova. A pessoa passa até a gostar de elétrico. Com certeza. Então, voltando às assembleias. Quais os cuidados que tanto o síndico quanto o jurídico precisam ter para levar para uma aprovação em assembleia a instalação dos carregadores elétricos em condomínios já mais antigos? É um desafio, como eu falei, um desafio muito grande para o gestor, para o síndico, para o gestor de condomínio, abordar esse assunto e levar para uma assembleia, porque precisa de um estudo antes, e às vezes até esse estudo precisa ser aprovado também por assembleia, dependendo do valor e de como vai ser feito, né? Um questionamento também que a gente tem em assembleias é o seguinte: eu não tenho carro elétrico, por que eu vou pagar por uma coisa que para mim
não vai servir, é só para aquele grupo que tem o carro elétrico, né? Então, acho que só para a gente contextualizar isso tudo, antes de responder dos cuidados da Assembleia, primeiro a gente está vendo um crescimento enorme da produção e venda de carros elétricos e híbridos, né? Além dos veículos, dos carros, temos ainda motos, bicicletas, patinete, tudo isso como meio de transporte elétrico, né? Híbrido ou 100% elétrico, esse crescimento ele é uma realidade do país, né? E é o futuro. Então, assim, como que a gente junta uma evolução do mercado, né, com uma estrutura física que não suporta ou hoje não é preparada para isso, né? Então, é esse o grande conflito. E aí, por outro lado, como o Ramon falou ali no início, ainda não existe uma legislação sobre esse assunto, né? Cada município está tratando de uma forma, cada estado está tratando de uma forma através dos corpos de bombeiros, né? Recentemente, a gente teve uma diretriz nacional da Liga Bom, né, que é a Liga do Corpo de Bombeiros, só que não é lei, não é norma técnica, não é normativa, é simplesmente uma diretriz, né? Que nunca ninguém tinha ouvido falar na Liga Bom e surgiu a diretriz da Liga Bom e aí todo mundo conheceu a Liga Bom. Só que inviabiliza o que a gente tem hoje de instalação, se for seguir ao pé da letra o que está lá na diretriz, inviabiliza. E assim, pode ser que o que todo mundo tem que entender é que em cada estado existe o Corpo de Bombeiros, né, que é um órgão estadual. E é o Corpo de Bombeiros que cria a instrução normativa sobre essas questões. E com isso, cada estado pode ter uma instrução normativa. Então, a gente não consegue também generalizar isso, falar, olha, vai ser para todo mundo? Talvez não. Em São Paulo pode decidir uma coisa, em Santa Catarina outra, né? Aí no Rio Grande do Sul, de repente, outra. Então, a gente tem que analisar cada estado o que o bombeiro diz. E aí, diante dessa complexidade toda, o que eu entendo, eu sugiro é que os síndicos busquem uma empresa especializada, né? Busquem um engenheiro elétrico, busquem informações para fazer um projeto, né? Para fazer, verificar as possibilidades e condições das instalações elétricas dos condomínios, para a partir daí conseguir levar algo para a Assembleia, né? Pelo menos um primeiro norte, um primeiro orçamento, né? Para ir assim a Assembleia definir, né? Mas assim, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa individual, tem a possibilidade de fazer a coisa coletiva, toda uma estrutura, e aí depende de cada condomínio, de cada comunidade, qual o que cada um quer, isso que é complexo, né? É esse ponto de vista que tem que ser analisado em cada caso concreto. O síndico, Márcio, nesse caso, tá? O condomínio ele não está adequado para receber as instalações de carro elétrico. Ele pode autorizar sozinho ou é obrigatório passar essa demanda para a comunidade condominial decidir juntamente com o síndico sobre esta instalação? Eu não sugiro o síndico decidir autorizar, né? Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande para o síndico, né? Eu costumo dizer que a Assembleia é a muleta do síndico, né? O síndico está com medo de andar, está com dificuldade, joga na Assembleia, se apoia na Assembleia e vai em frente, né? E você vai chegar onde deve chegar. Então, assim, nesse caso, isso pode trazer responsabilidade para o síndico, né? Porque ainda não há legislação, como a gente falou, né? Então, vamos supor que eu autorizo a Jaqueline a instalar o carro elétrico dela. Aí ela vai lá e faz todo o cabeamento, puxa fio, faz ok. Daqui a pouco vem o Ramon e fala, eu também quero. Ah, tudo bem, vai. Aí chega a Márcia, eu também quero. Aí quando ela bota lá, fala, opa, peraí, não consegue, não tem capacidade. E agora? Não, mas se vocês dois colocaram, eu também quero, né? Isso a gente está falando aqui 3, ok, vamos botar no condomínio que tem 200 unidades e, sei lá, 50 querem, talvez não consiga. Então, assim, tem que ter um estudo para saber se vai atender a coletividade. Eu já vi condomínio falar o seguinte, olha, aqui a gente tem 50 unidades, a capacidade é de ter 15 carros elétricos ao mesmo tempo carregando.
Hoje a gente tem tecnologia para fazer modulação, né, para fazer uma distribuição, mas isso tudo depende de um investimento, né? Então, assim, a partir do momento que você só pode 15 no universo de 50, e se amanhã tiver 16 pessoas interessadas, né, você vai ter um grande problema, porque você sozinho autorizou aquilo ali. Então, a Assembleia é o local correto para criar regras e fazer autorizações nesse caso. Eu sugiro sempre passar por Assembleia, tá? Isso que o Márcio está trazendo, eu me lembrei de uma síndica lá de Niterói, foi no ano passado, que ela me chamou para dizer que ela tinha autorizado a instalação, porque isso é uma coisa importante que a gente quer chamar a atenção, tá? E hoje, de manhã, eu falei para uma síndica de um condomínio que eu presto assessoria. Ter o carro elétrico não tem absolutamente nada a ver com tu instalar o carregador para o veículo. Ter o carro elétrico, nenhum síndico pode proibir, nada, não precisa passar por assembleia, porque é o veículo, eu estou falando do veículo, daqui a pouco. Agora, o X da questão é se você pode, naquele condomínio, seja numa área privativa ou numa área de uso comum, instalar o carregador para carregar aquele carro. E eu me lembro, Márcio, de uma síndica de Niterói, que ela autorizou a instalação da tomada do carregador, sem passar por assembleia. Só que tinha um problema, é vaga rotativa. A cada 3 anos tinha um sorteio no condomínio. E aí ela disse, o que eu faço? Eu digo, olha, eu acho que tu tem que chamar uma assembleia para deliberar sobre. Não, mas no e-mail eu escrevi para ele que se ele tivesse que fazer... Eu me lembro dela ter passado alguma coisa assim em torno de R$6.000 a instalação e uma desinstalação para essa questão. E aí eu perguntei justamente isso que o Márcio falou. E o estudo de viabilidade técnica para verificar se a carga comporta? Porque o exemplo que o Márcio trouxe é perfeito. Imagina você tem um condomínio com 200 unidades, aí eu tenho 200 vagas na garagem, aí eu tenho 200 carros elétricos onde, de noite, todos eles estão carregando e os 200 apartamentos estão com os ar-condicionado ligado. Essa é a questão. É isso, por isso que o estudo aqui no Rio Grande do Sul, Márcio, eu tenho participado de algumas assembleias que o assunto tem vindo à tona. Aqui tem custado mais ou menos entre 9 e 12 mil reais para um engenheiro eletricista fazer esse estudo de viabilidade. Não sei aí em Balneário como que está. E isso que ele falou sobre a questão de... Mas eu não tenho carro elétrico, tem uma outra questão também. Lá em São Paulo, foi em 2020 e a lei começou a valer em 21, se eu não me engano, municipal prevendo a possibilidade prevendo a possibilidade não, tornando obrigatório que os novos condomínios viessem já fossem entregues, né, com o carregador numa área comum. Ou seja, a incorporadora ela vai fazer um desenho ali onde vai ter esse abarcamento. A grande questão são os condomínios que não têm essa questão. Então você ainda tem um outro custo para repassar para os condôminos, que é um duto de ferro, ou de alumínio pelo menos, onde toda a questão da fiação ele é passado. E não é tão barato assim. Exatamente, é como se fosse caro. Por quê? Porque aqueles fios não podem também ficar expostos. Então tem mais esse custo ainda que é colocado. Uma questão, Márcio, que eu tenho enfrentado aqui é, mesmo quando a instalação do carregador é feita na unidade privativa, vamos dizer assim, o fio que liga na luz, eu vou denominar assim, só para quem está nos ouvindo entender, se esse quórum também deveria ser de 2/3, porque eu estou falando de área privativa, né? Eu quero dar minha resposta, mas queria te ouvir primeiro o que tu pensa, se eu preciso de um quórum qualificado, mesmo quando o carregador está instalado na unidade privativa. Antes de entrar nessa parte do quórum, assim, você falou de Niterói, né? Niterói é um município do Rio de Janeiro que tinha uma lei sobre carro elétrico, né? A lei obrigava os prédios residenciais e comerciais a instalarem dispositivo de carro elétrico, de carga para veículos elétricos. Obrigava. Então, assim, se você tivesse um prédio lá de 50 anos, a partir do momento de 2024 que veio essa lei, você passou a ser obrigado a ter pelo menos um ponto de carro elétrico lá dentro do teu condomínio.
Aí agora, em 2025, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu como inconstitucional essa lei, né? Mas causou um tumulto danado, porque até então, né, se você fosse fiscalizado, teria até multa para o condomínio em relação a esse descumprimento da lei. Que, ao meu ver, é um grande absurdo, né? Você obrigar, porque, como a gente falou, é questão de segurança, questão de viabilidade técnica, né? Então, não é uma vontade de A, B ou C, né? E outro ponto também em relação, você tinha falado ali da recarga, do carregamento, né, e dos condomínios que às vezes a construtora já entrega. Aqui em Balneário, recentemente eu fiz uma assembleia em um condomínio que a construtora entregou 2 pontos de recarga de veículo elétrico com aquele carregador já básico. Só que assim, o pessoal falou o seguinte, não dá para utilizar, porque ele é um carregador de carga lenta. Então, assim, são 2 vagas rotativas. Só que um carro para carregar ali demora 10 horas, 8 horas. E aí a pessoa não quer sair de casa. Carregou meu carro, vou descer lá, tirar para o meu vizinho carregar agora. Aí o vizinho falou, agora tá livre, eu vou descer agora, eu vou tirar. A pessoa quer o conforto de chegar e botar na sua própria vaga e deixar ali carregando a madrugada toda e voltar no dia seguinte com o carro carregado, né? E aí a gente entra naquele outro ponto que você também falou. Mas todo mundo fala assim, um carregador é equivalente a um chuveiro elétrico. Tá, mas é um chuveiro elétrico ligado durante 10 horas, né? E aí cada vaga tem um chuveiro elétrico ligado durante 10 horas, a madrugada toda, porque ninguém desce de madrugada e fala, meu carro já carregou, vou descer lá 3 horas da manhã agora para tirar da carga. Ele fica, né? E aí é isso que tem que ser estudado tecnicamente, né? Através de um engenheiro, de um eletricista, para poder dar um parecer e falar pode, não pode, tem capacidade, não tem capacidade, né? Esse que é o risco. E entrando agora assim na tua pergunta do quórum, eu entendo que o certo seria ter 2/3, tá? A gente vê pouco isso no dia a dia, mas eu entendo que o certo seria ter 2/3, por se tratar, como você falou, mesmo que seja uma questão minha, né? Particular ali, que eu estou instalando, puxando do meu próprio relógio, cabeamento e tudo, eu passo por área comum, né? Então, eu entendo que deveria ter 2/3 por ser uma questão voluptuária ou em acréscimos já existentes, então qualquer uma das saídas você iria para o quórum de 2/3. E aquilo, se você conseguir 2/3, você só tem 1/3 para perturbar e questionar, né? Então, é muito mais fácil se tiver 2/3. A gente sabe que a dificuldade de conseguir esse tipo de quórum qualificado, né? Então a gente vê na maioria das vezes o condomínio aprovando e autorizando em assembleia sem ter quórum qualificado. Eu nunca tinha pensado pelo lado do voluptuário. Eu até entendo que não é voluptuário. Seria algo útil. Tu tá valorizando mais aquela questão, mesmo que seja uma unidade privativa. Mas a minha justificativa é justamente essa. Passa pela área comum. Passa pela área comum. E pode afetar o todo. Essa é que é a grande questão. Eu tenho que é mero deleite, porque você não é útil, mas é útil para você que tem o carro, né? Não para o condomínio, teoricamente, né? E assim, você pode carregar em outro lugar. Então, assim, tem o lado de um lado e de outro, né? E até esse ponto aqui que é o que chama atenção também. As pessoas chegam e falam o seguinte, mas eu tenho um carro que é 100% elétrico. E agora? Como é que no meu condomínio não vai ter um carregador? Tá, mas você tinha um carro a combustão, ele é 100% a combustão. E no teu carro também não tem um posto de gasolina. Né? Então, assim, a gente está falando aqui de uma coisa que você está alimentando o veículo, você quer fazer isso dentro da tua casa. Então, peraí, então eu vou colocar aqui uma bomba de gasolina para alimentar o meu carro, né? Ou você fala o seguinte, agora tem que se adaptar, o condomínio tem que se adaptar à tua nova realidade, que você comprou um carro elétrico. Tá, então que bom que você não comprou um caminhão, né? Porque senão ia ter que construir um outro, né? Então, assim,
Eu já tive alguns entendimentos em assembleia que eu falei para a pessoa isso. Falei, pô, ainda bem que você não comprou um caminhão, né, amigo? Porque senão também a gente ia ter que se adaptar aqui, fazer um portão especial, fazer uma vaga maior, né? Porque assim, se você está alegando que isso, você precisa disso e é necessário para você, por que não pensou isso antes de comprar o carro, né? O que você comprou primeiro, o carro ou o apartamento? E quando comprou o apartamento você já sabia que tinha um carro? E por que escolheu esse se não tem? Né? Então, é isso que a gente precisa que as pessoas tenham. Isso é como eu falei lá no início. O mais difícil hoje é esse diálogo, e até mais do que a questão de segurança, é as pessoas pensarem na coletividade. Né? Todo mundo pensa no seu próprio interesse. Ah, eu comprei o carro elétrico, agora eu quero ter o conforto de carregar aqui em casa. Mas peraí, mas nunca foi assim. Né? Então, você está pensando no individual e não no coletivo. E todo o princípio do condomínio é para a coletividade, não para a individualidade. Né? Eles querem que o condomínio se adapte à sua situação do momento. Mas tem condomínios com 50 anos, né, Márcio? Que tu tem que fazer exatamente, que tu tem que fazer todo um estudo de viabilidade e muitas vezes não consegue. Então, Já é caro, como o Ramon falou, R$12.000. Então, assim, só para fazer o estudo já deveria passar na Assembleia. Né? Geralmente eu sugiro que criem dentro dos condomínios as comissões. Né? Você cria uma comissão de proprietários de carro elétrico, discute, vê a melhor forma, a melhor saída, melhor projeto, busca empresa, busca orçamento, traz para o síndico leva para a Assembleia. E se quiser também, às vezes já teve caso aqui, que a própria comissão custeou tudo. Entendeu? Eles falaram, não, tudo bem, a gente vai pagar o estudo, né? Porque tinha condomínio que não queria, eles eram minoria, a maioria não queria. Ele falou, não, então a gente pode pelo menos pagar o estudo? Ah, pode. Então faz aí o estudo. Apresentou o estudo. É viável? Sim, é viável. Dessa forma, dessa outra forma. Pode fazer? Né? Aí eles começaram a conseguir convencer todo mundo que eles iam custear tudo e aí eles fizeram a estrutura e conseguiram autorizar. Entendeu? Eles pagaram tudo, pagaram a estrutura, pagaram tudo e conseguiram a autorização. Né? Então, assim, é um caminho também, né? Dessas implicações técnicas, nós temos a implicação do seguro, né? Que muitos seguros dos condomínios não cobrem se tiver alguma ocorrência com um carro elétrico lá dentro do condomínio. Isso tudo tem que ser analisado também. até porque onera demais o condomínio, né? Deixo aqui também essa questão do seguro. O seguro tá virando uma caixa preta dentro do condomínio. Ninguém sabe o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Não sei se acontece aí, mas assim, aqui é tanta negativa de seguro para condomínio e as empresas estão sumindo dos condomínios, não querem mais assumir risco de condomínio. Então, assim, até se vocês não fizeram, deixo aqui a sugestão para vocês fazerem um podcast falando sobre seguro em condomínio, porque tem lá um monte de cláusula, mas quando você aciona tem os excludentes, aí nada é pago, né? Não, mas isso estava nessa cláusula, que é tanto, nessa cláusula não pode porque tem isso, e nunca paga. Não sei se aí está dessa forma, mas aqui em Balneário está tendo, tem ciclone, aí vocês tiveram a questão de enchente, né? Rio Grande do Sul e tudo. Isso tudo tanto aumentou o valor, como as empresas saíram e elas não estão respondendo adequadamente. Então, por exemplo, essa questão do carro elétrico. Eu já consultei corretor que falou o seguinte, não precisa nada. Mas já ouvi outros corretores falando, não, tem que formalizar. A gente não tem o entendimento se o seguro cobre ou não cobre. Né? Aí você vai para o corpo de bombeiros também. Se você bota, vamos supor, 10 carregadores de carro elétrico, tá? E você está carregando 10 carros lá no condomínio, tem capacidade, ok. Você precisa mudar o teu PPCI do condomínio? Você aumentou o risco de incêndio do condomínio? Precisa mudar o plano de combate a incêndio do condomínio? O Corpo de Bombeiros também não disse sim, se não. Né? Então, isso tudo ainda é uma dúvida para a gente. Existe extintor especial para isso? Precisa ter em cada vaga de garagem um extintor? Porque na garagem, às vezes, tem um extintor, mas tem 10 carros. E se der um incêndio? Um extintor não dá conta. Então, preciso ter mais extintor, preciso ter mais mangueira, preciso ter
né? Aqui, pelo menos, Convencional não vai apagar o fogo da bateria de lítio, né, Marcos? Tem tudo isso. no plano de combate a incêndio, no PPCI do condomínio, é o de combustão, que seria para carro. Né? Para o carro a combustão. E para o carro elétrico? É outro, é o de pó químico. Né? E aí, preciso ter mais? Não preciso? Isso daí sempre gera. E aí, se você não tiver, o seguro não vai cobrir porque você não tinha o extintor próprio para aquilo ali. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei, é caixa preta. Ninguém sabe onde está pisando, vai todo mundo tomando decisão de qualquer jeito. Eu torço para que a gente consiga ter ou uma legislação própria ou que o Corpo de Bombeiros, independente da decisão que tome, mas que se posicione. Criei essa instrução normativa, aqui nesse estado funciona dessa forma. Né? Porque assim, você traz mais segurança para as decisões, que hoje em dia é tudo aleatório. Para mim, nenhuma decisão hoje sobre carro elétrico ela é 100% confiável. Nem com 2/3. Eu tive uma situação de um condomínio que houve autorização para instalação, essa questão do quórum, né, voltando, pelo síndico anterior. Aí assumiu um novo. Quando o novo assumiu, antes de falar comigo, ele já notificou, não pode ligar. Aí quando contrataram, aí foi aprovado em assembleia o estudo de viabilidade, o mesmo engenheiro avaliou a instalação, completamente errada. E foi na assembleia e sustentou, não segue os padrões da NBR 17019 de 2022, que é o que mais a gente tem hoje, mais se aproxima de uma positivação a respeito do que deve ser feito. E aí o que nós fizemos, Márcio? O condomínio estava com a convenção ainda da construtora, e aí nós mudamos e aí eu coloquei o carro elétrico, né? Regramos ali minimamente, né? E deixamos em aberto para futuras legislações técnicas, né? Que possam vir a contemplar melhor aí o assunto, mas conseguimos os 2/3. Aprovamos, né, a convenção no condomínio. Mas realmente, como todo assunto na questão condominial é novo e o novo gera o pânico. E a explosão, explode ou não explode? Né? Como é que funciona? É isso. É a grande dúvida, né? Então, essa incerteza que pra gente é ruim, né? Essa nova realidade. Ali em Balneário, tu tá percebendo que os condomínios eles estão se adaptando a essa novidade do carro elétrico dentro das edificações? Eu vejo que aqui, assim, muitos empreendimentos novos estão vindo já com algum tipo de instalação, isso já é um atrativo, né? Os antigos estão acabando concedendo, né? Falando, tudo bem, vai, instala, né? Dependendo da assembleia, dependendo do clima, assim, do relacionamento entre as pessoas, porque existe uma pressão muito grande em cima do síndico, né? Que é isso que também eu não concordo, né? Pelo menos aqui, a gente tem assim, uma pressão que o síndico tem que fazer o projeto, o síndico tem que levar o assunto para a assembleia, o síndico tem que aprovar, se você não aprovar, eu vou instalar o meu sozinho, né? Aqui, recentemente, veio um que falou o seguinte, se você não levar esse assunto e não resolver logo isso, eu já estou há um ano esperando, e se você não fizer, eu vou colocar um gerador do lado e vou carregar com o gerador. Eu falei, gente, além de tudo, ele vai botar o gerador, além de carregar o carro, ainda vai botar através do gerador, né? Então, assim, é uma pressão muito grande. Às vezes tem um condomínio de alto padrão, que a gente atende também, né? Fica essa questão, e aí um vizinho não quer falar não para o outro, porque, mas eu conheço, eu tenho relacionamento, então tudo bem, acaba autorizando, mas não está satisfeito. Então, essa questão ainda gera muito conflito e muito desconforto, tanto para condôminos como para síndicos aqui. Os condôminos fazem gambiarras, né, Márcio? Eles contratam um eletricista qualquer, vai lá, puxa o fiozinho, a tomadinha e tá pronto. E aí nesse caso, aonde entra a responsabilidade civil do síndico? Assim, que a gente fala, então pede ali um projeto, pede o ART do engenheiro elétrico, né?
Só que a pessoa faz e tem gente vendendo aí por R$ 2.000, R$ 3.000 RT e projeto elétrico, entendeu? Então, assim, para o cara que tem um carro elétrico, compensa, ele vai lá, paga e pronto, e tem o documento. Mas esse documento me garante? Né? O certo seria o condomínio fazer e ter alguém de confiança. E esse é um outro ponto também que eu vejo aqui, não sei se vocês já perceberam também por aí, mas aqui eu vejo o seguinte, tem empresas que vendem o software, tem empresas que fazem instalação, tem empresas que fazem de um jeito, tem empresa que faz do outro. E se você consulta uma empresa, ela fala que a solução dela é o correto, que da solução dela pode, só que na outra solução não pode. Não, desse jeito aí não pode. Né? O outro lá fala, não, esse dali está errado. Por exemplo, tem um aqui que fala o seguinte, você não pode, porque a empresa de companhia elétrica, a Celestica, que é aqui de Santa Catarina, não permite que você puxe direto do teu relógio. Por quê? Ele só vende a instalação se puxar do relógio do condomínio. Entendeu? Aí tem outro que faz a instalação direto do relógio. Aí ele já fala, não, mas a Celestica não permite que faça tudo numa unidade só, tem que ser separado. O meu é que está certo. Então, assim, até entre os prestadores de serviço e entre os engenheiros, há divergência, né? E isso gera uma insegurança, porque você pega faz um orçamento e leva para a Assembleia como se aquilo ali fosse a realidade. Aí vem outro e fala, não, mas eu já ouvi isso daqui que não é nada disso. E aí começa aquela confusão de Assembleia que ninguém entende mais nada e ninguém tem segurança para responder, para decidir. Então, isso realmente também é complicado. E aí a responsabilidade civil é aquilo que eu falei, vai ter que compartilhar com uma Assembleia. Vamos para a Assembleia. Levei para a Assembleia o assunto, decidiram dessa forma, paciência, foi autorizado, foi cumprido o que foi decidido. Precisa apresentar uma RT, precisa fazer a instalação, ok. Eu entendo que o certo seria o condomínio ter um engenheiro para analisar e validar aquilo ali. Né? Então, a pessoa precisa apresentar o projeto, a pessoa precisa ter a RT, o condômino, e aí o condomínio depois vai acompanhar essa instalação, vai verificar se está tudo certo e está de acordo com o projeto. Né? Por uma coisa, porque no projeto vem lá que o cabo, o fio é de não sei quantos milímetros, tal, mas o cara vai lá e bota aquele fiozinho fininho para economizar e ter mais lucro. E aí, quem viu isso? Nem quem contratou viu, né? Muito menos o síndico. Então, o risco existe, né? E o síndico, nesse momento, ele não é o fiscal da obra, aquela que está sendo feita pelo condômino. E muitas vezes, né, Márcio, o condômino faz de uma forma escondida do síndico. O síndico só chega, olha e já está instalada toda essa gambiarra feita pelo seu fulano, amigo do condômino. Uma dica para os síndicos quando isso acontece. O que tu passa assim para eles tomarem de pronto uma iniciativa? Tem notificação, arranca. Tudo e joga no lixo, passa a tesoura, né? Não, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Hoje, o condomínio ele deve ter uma gestão profissional, né? A gente não aceita mais amadorismo no condomínio. Né? Quando a gente fala até de gestão com síndico profissional, mas até o síndico morador ele tem que ser profissional. Né? E uma gestão profissional ela envolve uma administradora de condomínio, um engenheiro, um jurídico. Então, se o condomínio trabalha de forma preventiva, se o condomínio tem respaldo jurídico e tudo mais, o que o condomínio vai fazer? Acionar o jurídico vai notificar para retirar, se não retirou a ação judicial. Né? Como a gente recentemente teve até aqui em Florianópolis uma ação judicial nesse sentido, que a juíza determinou em liminar já para retirar o carregador instalado de forma unilateral pelo condomínio. Então, assim, se não passou por uma assembleia, não teve uma autorização do condomínio, e aí tem aquilo assim, mas eu estou numa área privativa que é a minha vaga de garagem. Não é, amigo. Porque, como o Ramon falou, você passa o fio, né? Você muitas vezes coloca o carregador na parede, né? Então, isso tudo é área comum. Então, tem que respeitar
às decisões de assembleia, e se a assembleia não decidiu e não foi levado o assunto para a assembleia, não pode fazer. Se não tem uma autorização do síndico, de ninguém, não pode fazer. Agora, o síndico tem que tomar muito cuidado também para não ficar naquele conflito de interesses, naquela situação que eu falei ali de pressão, e sair autorizando, porque aí sim ele vai responder, né, civil e criminalmente pelos seus atos. Então, responde por ação ou omissão. Se ele simplesmente chegar e falar, tudo bem, deixa você instalar, ouviu a instalação e não fez nada, ele vai responder com o patrimônio próprio, até se for o caso, se acontecer alguma coisa, pela ação ou pela omissão dele. Aí em Santa Catarina, Márcio, tem relatos de explosão do carro elétrico nas dependências de condomínio, ou até mesmo fora do condomínio? Não, nunca vi assim. Até falaram que recentemente teve um que pegou fogo ali, que era carro elétrico, mas não era. Teve também um boato aqui de um outro condomínio aqui em Itajaí, que é a cidade vizinha aqui de Balneário, mas não foi por motivo, foi por algum outro motivo, enfim, mas não explosão, mas pegou fogo, foi lá, apagou e pronto, acabou, né? Como tem de combustão, já teve aqui também dentro de prédios e até fora carros a combustão. Então, assim, eu nunca vi um caso, e aquilo que a gente fala, né? O dia que tiver um carro elétrico pegando fogo dentro de um condomínio vai ser primeira matéria de Jornal Nacional. Né? Já vai abrir no plantão da Globo que o carro pegou fogo dentro do condomínio, então é um absurdo ter carro elétrico dentro do condomínio. Né? Então, assim, vai ser o caos. Na hora que um acontecer, vai ficar todo mundo sabendo. Ainda mais se acontecer Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Balneário Camboriú. Né? Então, assim, isso vai ser capa do jornal e motivo de plantão da Globo que está pegando fogo, porque está todo mundo louco para isso acontecer. Mas eu nunca vi. Aqui nós não temos notícia também, né? Não, sobre... não tenho conhecimento. Eu tava me lembrando, Márcio, lembra daquela época que começou as instalações do gás no carro? Lembram? Lembro. Mas é que se o carro ficar num sol de 40 graus, o cilindro aquele vai esquentar e vai explodir. Nunca explodiu. Nunca aconteceu. Aí explodir no posto de gasolina, né? Mas não dentro alguma coisa do gênero. Eu fiz o curso de PPCI, né? Eu sou brigadista quando eu fui síndico. Eu me lembro da engenheira de segurança dando o curso para nós. Ela disse, gente, para um cilindro, para um bujão, alguma coisa explodir, tem que estar pelo menos 200 graus Celsius na volta. Então é muito a 200 graus Celsius não tem ninguém vivo na volta, né? Então, não precisa se preocupar se vai explodir ou não. Não vai ter ninguém ali para sofrer com isso mesmo. Mito, né? Muitas coisas ainda estão para serem descobertas, né? Nessa questão de carro elétrico. É um mercado novo que está se desenvolvendo. Não tem como voltar atrás, né? Porque assim, você vê que até hoje até a Fiat está produzindo carro híbrido, carro elétrico. Então, assim, as grandes montadoras estão indo por esse caminho. É sustentável, né? Então, é o futuro. A questão é que é muito novo. Então, assim, e tá todo mundo naquilo. É exatamente esse ponto assim que eu falei ali. A gente não tem estrutura. Eu tenho carro híbrido, né? Então, assim, a gente não tem estrutura externa. Por exemplo, eu tenho combustão, eu passo ali no posto de gasolina e abasteço. Mas eu não tenho como passar no eletroposto aqui, por exemplo, na região, não tem um eletroposto para eu passar lá, abastecer e ir para casa, né? Então, as pessoas querem abastecer em casa, no conforto. Só que nunca foi o objetivo, né? Se a gente parar para pensar, eu não sei como isso é feito China, sei lá, Japão, Estados Unidos, nunca pesquisei. Até é interessante a gente pesquisar como que os carros elétricos hoje funcionam, né? E são abastecidos nesses países, né? Que talvez tenham uma quantidade maior. Nos próprios condomínios, né? Porque o brasileiro é acomodado, né? Então, assim, eu quero abastecer em casa. Pô, mas por quê? Né? Por que você quer? Porque não tem estrutura, não tem um eletroposto para abastecer, né? No meu trabalho eu não tenho onde colocar, então tem que ser em casa. Só que aquilo não é o ideal, né?
A vaga de garagem é para você deixar teu carro ali, ponto. Não é para você abastecer. Né? Se você for pegar a origem, pegar a finalidade, né? Pegar o conceito, nunca foi para isso. Né? Senão, cada condomínio tinha uma bomba de combustível. Ó, pessoal, vamos instalar vamos passar na assembleia aqui, qual é o quórum para instalar a bomba de combustível? Nunca ninguém fez essa assembleia, né? Vamos botar aqui também, então, uma bomba de combustível aqui, vamos fazer uma coletiva ou cada um vai botar a sua? Né? Lógico que é uma forma grosseira de pensar, porque a estrutura, para você passar o combustível, para ter, é outra coisa, né? Mas a finalidade é a mesma. Então, assim, se a gente tiver futuramente, que eu penso, lá no futuro vai ter um monte de eletroposto, em quase todos os lugares vai ter carregamento, né? Você vai no mercado, você vai em tal lugar, vai ser muito mais rápido, cada vez está sendo mais rápido a forma de você carregar, tem carregadores muito mais rápidos. Então, no futuro, não vai ter essa demanda de abastecer em casa. Você na rua vai conseguir abastecer. E aí, quando você chegar em casa, vai parar teu carro e pronto, acabou. Entendeu? Então, é uma coisa momentânea pela escassez realmente de locais apropriados para isso. Toda novidade, né? Nós estamos passando por uma transição que ainda nos leva a debater sobre isso. Estava falando do seguro ali anteriormente. Isso tu falou, né? Ver como é que se dá essa questão do carregamento nos Estados Unidos, na Europa, na China e tudo mais. Mas acho que uma outra coisa para a gente verificar também, a título de conhecimento, é como é que os novos empreendimentos, os novos condomínios em São Paulo, as seguradoras que já na incorporação elas estão fazendo o seguro da edificação, como é que elas estão contemplando essa questão do carro elétrico também? Porque lá é lei municipal. Então a seguradora obrigatoriamente tem que pensar isso também por uma imposição legislativa ali do município, né? Caso venha acontecer alguma questão. E isso é interessante porque o carro a combustão, a gasolina, ela tão inflamável quanto e tão suscetível quanto também, parada ali no tanque de gasolina, que daqui a pouco numa determinada pressão. E o carro elétrico, mas eu também nunca escutei, Márcio, nenhum especialista, Ano passado eu dividi um painel com o CEO de uma empresa que constrói carro elétrico, e eu me lembro dele falar isso. Nunca escutei ninguém falando que algum especialista dizendo que um é mais suscetível de explosão do que o outro. E olha como esse assunto da explosão do carro elétrico é uma coisa que acaba tomando o centro do debate, né? Mas vai explodir, pode acontecer tal coisa e tudo mais, né? Então... elétrica de pegar fogo, explosão, essas coisas, pensam muito na questão das baterias, por exemplo, de celular, de patinete, que a gente vê, vira e mexe aí, notícia que deixou lá carregando e de repente explodiu, entrou no elevador e explodiu, né? Dormiu do lado lá e o celular explodiu. Aí tu não fala, é bateria, mas é diferente, né? A bateria de um carro é diferente, até porque assim, pode ter uma colisão e tudo, imagina, se você tem uma colisão, aquilo ali explode, né? Não faz sentido. Então, tem que entender que as coisas são diferentes, a tecnologia está aí, e ninguém investiria tantos milhões de reais, né, ou bilhões de reais, no mercado que seria inviável e vai colocar em risco a vida de outras pessoas, né? Então, assim, passa por critérios lá de cima, né? Assim, legislação, para importação, provavelmente o Inmetro já deve ter analisado alguma coisa nesse sentido. E aí vem o condomínio e fala, não, mas aqui não, porque vai explodir. Cara, mas peraí, já está sendo vendido, está todo mundo andando de carro elétrico, aqui não, porque vai explodir, esse não é o justificativo, né? A justificativa tem que ser outra, aqui não, porque não tem capacidade técnica, aqui não, porque não é o local apropriado, aqui não, por isso, por aquilo, né? E eu também queria perguntar para vocês o seguinte, aí no Rio Grande do Sul, a Companhia de Energia Elétrica tem alguma restrição, ressalva ou alguma instrução normativa, alguma legislação da companhia, né, para instalação? Estamos no limbo. Tanto bombeiro quanto energia. Não tem posicionamento, de nenhuma parte, Márcio. Ano passado, Márcio, esse painel que eu dividi com esse executivo,
eu fui pessoalmente no Corpo de Bombeiros aqui do estado conversar com eles. Eu disse, olha, vocês têm alguma orientação, alguma coisa? Sabe aquela coisa assim, um começou a perguntar pro outro, sabe alguma coisa sobre isso? Alguma coisa sobre isso? Até que veio alguém lá e me disse assim, depois de uns 30 minutos, não, o pessoal tá vendo ainda, mas não tem nada ainda. Eles, a quem de direito mesmo, deveriam estar na ponta sobre isso, ainda estamos nadando no vazio, como se diz, né? É isso. Eu agora estou participando de a cada 14 dias a gente está fazendo um podcast aqui, junto com a Sicredi, Vale Litoral, e semana que vem a gente vai estar querendo levar, provavelmente segunda-feira que vem, passa 4 horas da tarde, e a gente quer levar um especialista do Corpo de Bombeiros e um da Celesc, que é a companhia de eletricidade, exatamente para isso, para a gente ouvir a parte técnica, né? Porque a gente não consegue ouvir parte técnica. A gente ouve prestador de serviço, ouve engenheiro, ouve advogado, ouve o lado do cara que comprou o carro, o outro que ia contra, ouve o síndico, ouve todo mundo. Mas ninguém se posiciona como Corpo de Bombeiros, como Estado, como companhia de eletricidade. Ninguém se posiciona. Então, a gente está com esse desafio aqui de levar para o podcast um representante de cada uma dessa entidade para ver se a gente consegue esclarecer mais alguma coisa. Maravilha. Bom, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? E a informação flui. Quero agradecer todos vocês que estiveram conosco nesse episódio, agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios e a Sinosvale, e agradecer as minhas colegas aqui, a doutora Márcia e a Jaqueline, e o meu grande amigo aí, grande irmão de Santa Catarina, que eu conheci no Rio, né? Dividimos um Uber lá de Niterói até a cidade do Rio de Janeiro, e aí estamos aí, pelo menos uma vez por ano a gente se encontra, uma grande referência de amizade aí e da área condominial. Doutor Márcio, muito obrigado. Quero passar a palavra para ti, para as tuas considerações finais. Deixa aí as tuas redes sociais e deixa também onde se pode ver esse podcast que tu participa aí pela Sicredi, que com certeza aí quem está nos assistindo vai ter interesse aí de poder pegar uma opinião técnica, mesmo que de fora do estado, mas que possa também ter esse olhar mais técnico aí sobre o carro elétrico. Então, o podcast a gente faz a gravação, ele fica fica no YouTube do Visual Notícias, né? Mas ele fica gravado também lá no meu Instagram, @marciopano com 2 N's, marciopano.adv. Né? Então, me segue lá no Instagram, @marciopano.adv, e aí vocês vão conseguir acessar isso e outras informações ali também que a gente sempre vai postando em relação aos condomínios, né? Mais uma vez aqui deixo meu agradecimento a vocês que estão fazendo esse programa Chamo Jurídico, esse podcast que, como eu falei, é muito bom a gente ouvir, né, aprender, acompanhar. Então, doutora Márcia, doutora Jaqueline, doutor Ramon, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo pioneirismo também, né, que vocês lançaram isso há algum tempo atrás, eu venho fazendo já há bastante tempo esse podcast. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Sempre que precisarem, estou à disposição e espero vocês novamente aqui em Balneário Camboriú para a gente fazer um evento na OAB, um evento fora da OAB, para a gente fazer qualquer coisa aqui, qualquer movimento para trazer informação e debater o direito condominial. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos que assistiram a gente até aqui. Por ter disponibilizado o teu tempo, teu conhecimento para todos os nossos espectadores. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada, Ramon, por compartilhar com todos nós o conhecimento de vocês. Muito obrigada a vocês, espectadores, por estarem acompanhando mais um episódio do nosso Chamo Jurídico Condomínio Pod. Siga as nossas redes, ativa o sininho aqui no YouTube. Jaque, tuas considerações finais. Hoje o meu agradecimento especial é para o Dr. Márcio pela disponibilidade de nos prestigiar e passar um pouquinho do seu conhecimento aos nossos telespectadores. Agradecer a Marcinha, agradecer ao Ramon, agradecer vocês
nossos telespectadores, que são o motivo desse podcast. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Márcio, e agradecer novamente aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores institucionais. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.